Olá pessoas, tudo bem? Bom, olhando essa cebola aí, né? Eu vou falar da cultura e do clima organizacional. Por que que eu vou colocar a aula cultura organizacional com o símbolo da cebola? Nós temos um autor que é o Shen, né? Que ele estudou ele compara a cultura e o clima de uma organização à cebola. Quando eu olho bem dentro da cebola, né, bem lá no fundinho, eu tenho os valores. Aí quando eu olho no mais fora desse fundinho, aí eu tenho os mitos, as lendas, as histórias. Aí depois no mais externo eu tenho o ambiente, eu tenho o que influencia ou o que não influencia nos comportamentos organizacional. Então, olha, quando eu lembro da política, que eu falei de política, de poder e política, a hora que eu falei do quadro do QBT, eu tenho que lembrar da cultura organizacional, como que ela é feita dentro da empresa, como que a empresa, quais são as importâncias que as empresas dão aos cargos e salário, como que é a cultura dessa empresa. Porque senão não adianta eu descrever cargos, né? Não adianta eu te falar sobre atitudes, sobre tarefas, se eu não conheço o clima da empresa. Ele é semelhante a isso aí. Vamos lá? Boa aula a todos e aonde que você estiver, vamos falar disso aí, né? Cultura, como que eu defino cultura, né? Cultura é um complexo de conhecimento, crenças, artes, moral, leis, costume. Então cultura é todas as aptidões, é tudo aquilo que você adquire pelo homem e como membro da sociedade. Então você aprende através de tudo que você fala. Estou falando de cultura. Aí é o Fleury que dá essa definição. Já nas bases antropológicas, sociológicas, né, o indivíduo percebe a correspondência entre os significados que ele atribui ao objeto e o significado atribuído pelos outros. Isso é, um senso comum sobre a realidade, né? Quando eu estou falando das bases antropológicas e sociológicas, eu tenho que estabelecer isso, né? O que os outros vão pensar e como que os outros vão ver isso, né, nessa realidade. Nilson, você está falando que eu tenho que viver em função dos outros? Eu estou falando de organização, pessoal. Agora, se você quiser viver do seu jeito, pode viver também. Aí só não reclame se depois as políticas, as regras, o poder e o senso lá, ele não vai te torturar no ambiente de trabalho, porque a cultura nacional e regional também tem identidades e valores, né? Nós temos que perceber tudo isso. Mas o que é cultura? É um conjunto de pressupostos básicos, né, que o indivíduo ou grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, que os funcionários bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados novos valores, né? Aí o Shen já está falando isso, que são pressupostos básicos, que são aquilo que a gente inventa, que a gente descobre ou desenvolve, que a gente adapta do externo, que a gente interage com o externo e faz funcionar bem e ensina aos novos membros, aqueles que estão chegando. Mas qual que é o sistema, gente? Quando a gente tem uma cultura com um sistema de valores compartilhados, né, que as pessoas diferenciam organizações das demais, né? Então a gente consegue, né, que a gente sabe que as pessoas diferem isso, né? Olha, aquela organização assim, essa é outra, né? Através desses valores compartilhados, as pessoas trocam informação, as pessoas conversam, aí vai criando essa cultura que a gente tem. E tem a compreensão comum entre os membros da organização acerca do que é comportamento apropriado. Olha, lá no trabalho, né, vamos pensar dentro de uma sala de cirurgia. O comportamento dos membros que estão ali naquela organização tem que ser apropriado. Não pode ter bebido, tem que estar descansado, não pode estar sob pressão, porque senão eles podem fazer alguma coisa errada. Então o hospital cria essas culturas e cria essas regras aí dentro desses pressupostos básicos que eles vão, através lá do QVT, através da política, através do poder, para chegar agora na definição de cultura aí para vocês. Cultura organizacional, característica, nós temos a cultura dinâmica, né? Eu posso falar que ela é dinâmica, que ela pode ser aprendida, transmitida e mudada. Mas para eu mudar uma cultura,
eu tenho que conversar muito a sério, eu tenho que levar isso muito em preocupação, porque aquilo já vem há muito tempo. Eu não acho que isso seja dinâmico, né? Quando o Hobbes ele faz essa afirmação, eu acho que ele tá percebendo que a gente não muda a cultura, mas segundo ele, muda. Pessoal, se você me perguntar, Nilson, eu tenho condição de mudar a cultura da minha empresa? Tá, você pode ir aprendendo e transmitir dessa mudança, mas mudar o que está lá dentro, eu creio que não. Mas segundo Hobbes, você pode, né? Intangível, né? Você não pode ver e você aprende, mas não materializa. Percebe as fascinações de uma determinada cultura. Olha aqui, quando você chega no banco, você percebe que as pessoas estão todas lá arrumadinhas. Tipo, roupa social, cabelo bem cortado, as barbas muito bem feitas. Então, assim, a gente já percebe, né, isso aí nos ambientes, né? O clima é propício à negociação. A hora que você chega no hospital, você percebe isso, só não pode pegar uma cultura do posto público, né? Que senão você fica doido. Porque nessa construção social coletiva está relacionada a uma unidade social estável durante algum tempo. Né, e não uma coisa, quando eu falo dessa construção social e coletiva da cultura, né, como característica, é que ela leva tempo, ela vai se desenvolvendo com o tempo. Cultura organizacional, evolução histórica, né? O começo, alguém tem a ideia da nova empresa. Então nós vamos criar uma empresa que venda perfumes, tá? Beleza. Forma-se o grupo com o fundador que acredita na ideia, então eu acredito, desenvolvo com outras pessoas. Aí eu começo a atuar a atuação conjunta começa a moldar a empresa, como que a gente vai fazer, o layout, as atividades, quem que vai mandar nisso. Aí depois eu tenho a crise de crescimento e sobrevivência, e a hora que ela chega a crescer, aí lembra dos grupos, aí eu tenho a consciência que ela tá bom, um tá ganhando mais do que o outro, aí vem essas crises de sobrevivência da empresa, e ela começa talvez até a decair, aí tem que formar novas soluções. Aí eu encontro de soluções para vencer problemas externos ou de integração. Então eu tenho que ter esse processo. Pessoal, o conflito é legal, o conflito é bom porque ele pode mudar. Né? O conflito, enquanto você pode discutir, você pode interagir, você cria uma cultura forte. E a criação de um conjunto praticável de normas de relacionamento. Então agora eu vou criar política, vai ter que ser assim, as pessoas vão ter que agir dessa forma. E outras pessoas vão admitindo ao grupo, e assim vai criando essa construção o tempo todo, até que a empresa vai desenvolvendo e criando novas culturas e novos pensamentos. Aí eu tenho essa metáfora da cebola, né? Os valores que são criados pelos donos da empresa, né? Por exemplo, ser sustentável. Não pode mexer no meio ambiente, né? Hoje, pessoal, um valor incrível da empresa aí é isso aí. Aí eu tenho os mitos, né? Vamos lá, a empresa quebrou, mas depois ele conseguiu, ele levantou, ele teve vários problemas, a empresa hoje é a maior do mundo, né? Aí eu tenho os heróis, aqueles caras que foram os bons, né? Sabe aquela pessoa que ela saiu da empresa, mas todo mundo lembra dela? Esse herói, né? Eu tenho as histórias. E essas histórias vêm dos donos. Aí eu tenho um ambiente que influencia tudo isso aí eu tenho o governo, a sociedade, eu tenho os comportamentos visíveis, que é lá no layout, né? Uma pintura feia, que não está em condição com o produto que ela vende, né? Tem que estar tudo muito ligado. Então a cultura da cebola, ela traz isso aí. Por isso, lá no início da aula, eu trouxe a cultura da cebola para vocês verem isso aí. Os pressupostos básicos, né? Então, o relacionamento da organização com o meio ambiente é como que ela trabalha isso aí, como ela tem essa harmonia com o meio ambiente, né? A sustentabilidade hoje, pessoal, é imprescindível para qualquer uma dela, é pressuposto básico. A natureza da realidade e da verdade, o que é certo, o que é verdade, o que é mentira, e a gente tem que aprender, a chegar nesse nível de confronto entre o certo e o errado. E a natureza humana, né, que atributos importantes ao ser humano eu vou criar dentro das regras e normas da empresa para que eu possa fazer tudo isso. E a natureza da atividade humana, né, qual que é a forma correta de agir do ser humano, como que as pessoas vão agir dentro dessa empresa. É a natureza das relações humanas, né, como que eu vou distribuir amor e poder, cooperar ou competir. Então, esses são pressupostos básicos. Aí eu tenho os valores compartilhados, né? Razão do seu comportamento, por que você tem esse comportamento? Aí eu tenho o comportamento, a solução desse problema que você
está fazendo errado, eu tenho o ideal do funcionário, como eu quero que esse ideal, que esse funcionário segue as regras aí dentro da minha empresa, eu tenho o ideal de realização pessoal na empresa, como que as pessoas vão crescer, né? Que valores, se é dinheiro, se é trabalho, se é liberdade, uma pessoa que cresceu na empresa possui. Aí eu preciso do artefato, né, que vai ter os artefatos vividos, comportamento, vestuário, a língua, rituais e cerimônias, né, festa de aniversários, por exemplo, festa junina. Como é que a gente vai fazer isso? Que histórias? Como é que nós vamos contar a história da empresa? Que mitos? E os tabus, né? Tem tabus aí, Saci Pererê, né, o mito pode ser um tabu e que são proibidos, né? Tem coisas que são proibidas, por exemplo, na igreja teve uma época, né, da ditadura militar que você não podia fazer muita coisa, que era tabus, e os documentos são necessários dentro da empresa, vão estar todos moldados. Agora eu vou falar do clima organizacional, né? Ele retrata o clima. O que é o clima? É o que as pessoas sentem, o grau de satisfação das pessoas com o trabalho, são as percepções, as atitudes das pessoas com o trabalho. Conhecendo o clima de uma organização, você pode predispor que você pode rejeitar ou aceitar. Você pode propor algumas mudanças ou algumas informações necessárias. Também pode corrigir rotas, né? Indo na direção contrária. Por exemplo, vamos só pegar o seguinte, pessoal. Quando você chega num atendente de balcão, principalmente chega no atendente de um posto público, não estou julgando ninguém, ele não olha para você. Ele está insatisfeito, ele não quer estar ali, porque ele acha que o trabalho é ruim, mas assim, olha, ele tem que perceber isso, né? Porque aquela cultura ali é pesada, quem está ali está todo muito sobrecarregado, então esse clima não fica bom, não fica amistoso. Aí por isso que os serviços públicos às vezes são ruins, exatamente por causa do clima organizacional. Algumas coisas que indicam que o clima é bom ou ruim: envolvimento das pessoas com seus trabalhos. Vamos lá, eu chego no posto para ser atendido, a pessoa prontamente, eu espero na fila normal, ela me atende normal, ela me põe na fila normal, ela conversa comigo, ela me atende normal, legal. Porque assim, olha, ela está ganhando o dinheiro dela, ela tem o salário dela, porque é o tempo de permanência que ela está naquele emprego. Então assim, olha, quanto tempo que ela está ali, como que ela faz isso? Então a gente começa a fazer isso. E uma coisa também que mede isso aí é absenteísmo. O que é isso? São faltas não justificadas, né? Ou então quando você começa a pegar muito atestado por causa de dor de cabeça e você acaba faltando. A qualidade do trabalho realizado, né? Que é o trabalho perfeito ou imperfeito. A apatia, né? Ou como que você sente isso. A participação nos eventos promovidos pela empresa, né? Então aí, final de ano. Vai só a direção e o pessoal da fábrica não vai. Pô, pelo amor de Deus, né? Não tá bem, não tá legal isso. E os conflitos resistentes, né? Eu sei se é um clima bom ou ruim. E as greves. Se chegou greve, já é problema de indicador ruim. Aí você pode pensar na sociedade moderna, no mundo moderno. Fatores que afetam o clima organizacional internos, de dentro da empresa: a estrutura, a cultura, a política, né? Que é as normas e regras, a relação de poder, o mando, que é a autoridade, como que as pessoas se comunicam, o sistema de controle, como que é controlado o tempo, bater ponto, como que é feito esses registros, como que são feitas as políticas e normas administrativas da empresa, né? Se você faltar, qual que é o estilo de liderança? Autocrática, democrática, burocrática? Como que isso interno pode afetar o clima? E as relações interpessoais, os grupos. Aí lembra lá da aulinha dos grupos, né, do comportamento de grupos, e os sistemas de recompensa, né? Salário em dia. Salário em dia não é recompensa, é obrigação, mas é 13º, não é 13º que é minha obrigação, 14º, plano de saúde, sabe aquelas coisas a mais que a empresa pode dar? Então isso vai afetar diretamente as pessoas quererem ou não trabalhar lá. Isso é interno, é da empresa. E os internos, né, gente? Externos é desemprego, que não tem como eu afetar, tem muito desemprego, eu tenho que mandar embora. Tragédias, né? Lembra aí da pandemia, né? Que as empresas tiveram que mudar todas as regras e todos os contratos de trabalhos, ou então deixar de produzir. Algumas faliram, outras aumentaram, e as crises internacionais. Aí agora a gente tem aí a guerra lá na Bósnia, a
na Ucrânia e na Rússia, afetando diretamente a produção do agronegócio brasileiro. Aí eu tenho o governo que se mete, né, na fala da guerra, como se ele fosse alguém que fosse resolver o problema, e trazendo crises internacionais e debates muito ruins aí dentro desse contexto de clima e cultura organizacional. Aí eu te faço uma pergunta: como que anda o clima e a cultura organizacional da sua empresa, da sua casa, da sua família, com seus amigos, e como que você interage com eles e como que você compartilha tudo com as pessoas? Pessoal, uma dica aí valiosa para vocês, tá? Cuidado com quem vocês compartilham os seus projetos de vida. Tem pessoas que não vão querer muita coisa com você porque eles são afetadores de clima, né? Eles são pessoas que não fazem as coisas muito bem. Então te cuide nas organizações, faça o melhor, seja o melhor e faça com que o clima da organização seja bom, porque você precisa de estar lá e é você que precisa de vencer e é você que precisa de ser campeão. Grande abraço, até a próxima.